Pensa só, chegar aos 80 anos com uma memória tão afiada quanto a de alguém com 50. Parece coisa de filme, né? Mas para um grupo de pessoas que a gente chama de superidosos, isso é a mais pura realidade. Hoje, a gente vai fundo para desvendar qual é o segredo deles. Quase todo mundo meio que aceita que envelhecer significa começar a esquecer as coisas, né? Mas e se essa não for a história completa? E se existir um pequeno grupo de pessoas que guarda a chave para, de certa forma, desafiar o próprio envelhecimento do cérebro? Bom, o termo oficial que os cientistas usam é super idosos. E não se trata só de envelhecer bem, sabe? É ter, com mais de 80 anos, uma capacidade de memória que bate de frente com a de gente na casa dos 50. A grande pergunta é: como? Como isso é possível? E aqui é que a coisa fica interessante. A primeira grande surpresa. A gente poderia pensar que o segredo é um estilo de vida perfeito, certo? Academia todo dia, só comida orgânica. Mas a pesquisa mostra que não é bem por aí. Muitos deles não são mais saudáveis que a média da população. Isso já indica que a resposta talvez seja outra, uma vantagem que parece ser biológica, algo que vem de dentro. E é aqui que a investigação fica emocionante de verdade. Como disse a neuropsicóloga Sandra Weintraub, o que eles descobriram de tão revolucionário está dentro do cérebro dessas pessoas. Então, é para lá que a gente vai olhar agora. Nossa primeira grande pista nos leva direto para a estrutura do cérebro. O que faz o cérebro de um superidoso ser fisicamente diferente? Olha, a diferença é gritante. De um lado, o que se espera de um cérebro envelhecendo, o córtex, que é a camada mais externa, vai afinando, fica mais vulnerável a inflamações. Do outro, o cérebro do superidoso. O córtex continua estável, ele resiste àquelas placas tóxicas que a gente associa ao Alzheimer e tem bem menos inflamação. É como se ele tivesse um escudo protetor embutido. E quando os cientistas olharam com mais detalhe ainda, as diferenças ficaram ainda mais nítidas. Os neurônios na área da memória são maiores, a região do cérebro ligada à nossa atenção é mais espessa e eles têm mais de um tipo bem raro de neurônio chamado von Economo. Não estamos falando de pequenas diferenças, são mudanças estruturais bem significativas. A conclusão aqui é muito forte. Essas diferenças são tão básicas que a suspeita é que os superidosos talvez já nasçam com o cérebro, sabe, meio que programado para essa resistência toda. E isso nos leva direto para a próxima pista, que está no nosso DNA. Se a diferença já começa na estrutura do cérebro, a resposta mais profunda, claro, deve estar no nosso código genético. Para a gente entender essa parte genética, tem um personagem principal nessa história, o gene APO. Ele tem diferentes versões ou variantes. Algumas aumentam muito o risco de Alzheimer, enquanto outras parecem oferecer uma proteção especial. A primeira parte do quebra-cabeça genético está aqui. A variante APOE Epsilon 4 é basicamente o gene de risco que ninguém quer ter. Agora, olha só a frequência dele nos superidosos. Baixíssima. Eles praticamente ganharam na loteria genética, simplesmente por não terem esse grande fator de risco. 68%. É um número que impressiona, né? Ele mostra o tamanho da vantagem genética que os superidosos têm só por não carregarem o gene de maior risco para o Alzheimer. É muita coisa. Mas a história não termina aí. Não se trata só de evitar o gene ruim. Eles também têm uma chance muito maior de carregar a variante protetora, a APOE2. Ou seja, é uma vantagem dupla, menos risco e mais proteção. A doutora Leslie Gaynor, que liderou o maior estudo sobre superidosos, resumiu isso de forma perfeita. Ela disse que o fenótipo de superidoso, que são basicamente as características que a gente consegue observar neles, ajuda a identificar um grupo com risco genético muito menor. Eles não são só sortudos, eles são, de fato, geneticamente diferentes. Entender a genética dos superidosos faz mais do que só explicar a longevidade deles. Na verdade, isso joga uma luz completamente nova e importantíssima sobre a própria doença de Alzheimer. E isso nos leva a uma descoberta bem recente e, para ser sincero, um pouco assustadora. Para as pessoas que herdam não uma, mas duas cópias do gene de risco APOE4, o risco deixa de ser só uma probabilidade, ele se torna quase uma certeza biológica. A coisa é tão séria que a ciência até mudou a classificação. Ter duas cópias do APOE4 não é mais visto como um simples fator de risco.
Agora, é considerado uma forma genética distinta de Alzheimer, tão determinante quanto aquelas formas raras da doença que aparecem bem cedo na vida. Isso afeta cerca de 2 a 3% da população. E para essas pessoas, as consequências são graves. Os sintomas costumam aparecer uma década antes do normal. E aos 65 anos, quase todas já mostram os marcadores da doença no cérebro. O fato disso ser tão raro nos superidosos só reforça, mais uma vez, o quão especial é a proteção genética que eles carregam. Tá, mas e aí? Onde todo esse conhecimento nos leva? O que o segredo dos superidosos pode significar para o resto de nós? O caminho para o futuro parece bem claro. Primeiro, é preciso entender a fundo os mecanismos que dão essa resiliência aos superidosos. Segundo, focar nos caminhos genéticos que os protegem. E terceiro, e mais importante, usar todo esse conhecimento para desenvolver intervenções, tratamentos que possam replicar essa proteção para todo mundo. E aqui está o grande sonho, a ambição final de toda essa pesquisa: criar medicamentos que consigam, de certa forma, configurar o cérebro de qualquer pessoa para funcionar como o de um superidoso, dando a todos nós as vantagens biológicas que eles já nascem com. E assim a gente volta a uma pergunta muito poderosa. Os superidosos não são só uma curiosidade da ciência. Eles podem ser um mapa, o guia, que nos mostra um caminho para um futuro onde envelhecer não signifique mais declínio, mas sim a possibilidade real de uma longevidade cerebral para todos nós.